gravar aqui a nossa aula, que aí eu vou disponibilizar. O Gabriel tá falando aqui, a linguagem é SQL no PHP MyAdmin. Ah, legal, cara. Então, o professor João Gabriel já deve ter falado para vocês, né, sobre instalar o Champ. Vocês já devem ter pelo menos visto isso, né? Aí, agora a gente está gravando, tá? Não, legal. É bom que as disciplinas aí, Programação 3 e Banco de Dados, elas conversam bastante, né? A ideia é a gente fazer alguma coisa lá no final do ano, em conjunto, mas não sabemos exatamente, né, como é que a gente vai proceder, tá? Devido a essa pandemia aí, mas vamos manter essa ideia, né, do trabalho interdisciplinar, tá bom? Acho que isso ajuda bastante. Inclusive, nós conversamos com o professor Elvis, que é da disciplina de Sistemas de Informação, alguma coisa assim, né? E Administração. E a gente pode também trabalhar a parte de administração, né? Que o professor Elvis é da administração mesmo, ele é administrador. Então, a gente pode pensar na parte de requisitos do sistema, o que o sistema tem que fazer. A gente não quer fazer nada muito grande, não, tá? É para vocês visualizarem, mas alguma coisa que dê tempo de fazer, né? Não é para fazer um sistema completo. Isso aí está fora de cogitação, tá? Nem no presencial a gente não faz um sistema muito grande. E a ideia, pessoal, é que lá no quarto bimestre vocês possam usar, né? Possam pensar em fazer um site, né? Que é um sistema web ou um aplicativo desktop, né? Um programa que roda no computador mesmo, tá? Então tá. Pessoal, eu mandei uns vídeos para vocês, né? Sobre HTML e CSS. Ali tem uma introdução rápida, tá? Mas a ideia é a gente ter uma visão geral mesmo. Nós não vamos especificar muitas tags, muitas propriedades lá nas folhas de estilo, tá bom? O objetivo mesmo era assim, vocês terem uma noção básica de como que as páginas são desenvolvidas. Então, eu acredito que quem assistiu os vídeos, né? E tem um monte de material na internet, mas eu acho que já deu para vocês visualizarem que uma página web é um documento de texto, tá? Tem um código ali que é interpretado pelo navegador, né? E aí, pessoal, o HTML e o JavaScript e o PHP não são linguagens compiladas, tá? Então, é legal a gente perceber essa diferença. Então, quando a gente trabalha com Java, com C++, quando eu termino meu código ou faço alguma coisa no código, eu preciso compilar, né? Então, o compilador ele vai gerar um código que é binário para ser executado na máquina. A parte de web não é compilada, tá? Então, ela é interpretada. Então, quem interpreta o HTML, quem processa o HTML é o seu navegador. JavaScript também. Quando tem JavaScript no código, é o navegador que executa, tá? Agora, o PHP, que a gente vai ver um pouquinho hoje, mais no final da aula, já é o servidor web que processa, tá? Então, a gente não tem acesso, né? Nós temos assim, porque a gente vai desenvolver aqui na máquina, mas você não tem acesso ao código, por exemplo, do Facebook, o código do Google, o código de qualquer site que você visita, tá? O que a gente tem acesso é o resultado do processamento, que é o HTML que o servidor nos envia. Pessoal, eu vou mostrar alguns slides aqui rapidinho, e aí a gente vai ver um pouquinho de código, tá? Mas eu vou dar uma visão bem geral mesmo, ok? Vou apresentar a tela inteira, que toda vez eu tenho trabalho para rodar uma janela só. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Estão vendo vocês aí no caso, né? Beleza. Então tá. Deixa eu iniciar aqui, ó.
Ok, rapidinho, tá? Pessoal, então, como eu já estava dizendo para vocês, acredito que já tenha dado para vocês perceberem, né, para quem assistiu os vídeos lá, que o site, uma página web, é um documento de texto, né? É um código escrito em linguagem HTML, tá? Normalmente esse arquivo é padronizado, ele se chama index.html, tá bom? Ou index.php. Quando a gente for trabalhar com código PHP, ou seja, quando eu tiver que processar dados que o usuário insere na página, aí a gente vai usar a extensão PHP, tá bom? Mas para uma página estática, olha, se eu quero só uma página que o usuário ele só clica e navega nos links, mas ele não digita nada, ele não insere informações no meu sistema, então eu não preciso de PHP, tá? Eu posso ter um site só de informação, né? Então eu poderia trabalhar só com HTML, os meus arquivos, né, pelo menos a página inicial, se chamaria index.html. Então o navegador ou browser, que eu coloquei aqui o ícone do Google Chrome, que hoje é o navegador mais famoso aí, mas pode ser o Mozilla Firefox, pode ser o Microsoft Edge, pode ser o Opera, né? Enfim, tem vários navegadores que já foram desenvolvidos, eles fazem a mesma tarefa, né? Então, o navegador, ele recebe o código HTML do servidor, ele interpreta, então tem algoritmos de interpretação, né, de linguagens, tá? Internamente na construção do navegador, e aí ele já está programado para interpretar o código, cada tag aqui, e aí desenhar, né, renderizar a página para o usuário. Tem alguém pedindo para entrar aqui, só um momentinho. É o Benjamin. Tá? A gente fala renderizar, que é o quê? Colocar os objetos, né, os elementos da página no seu devido lugar de acordo com a especificação do código. Tá? Bom, quando uma página, pessoal, tem imagem, então essa imagem ela não é desenhada no código. Essa imagem é um arquivo que pode ser JPG, pode ser GIF, pode ser PNG, né? E ela fica normalmente na mesma pasta ou numa pasta ali dentro do projeto do site, tá bom? Então, quando eu tenho imagens ou quando eu tenho áudio ou vídeo no meu site, cada elemento desse ele é um arquivo separado, tá bom? E aí o navegador ele tem que receber o código HTML, o código CSS quando está num arquivo separado e os arquivos separados, tá? Então, falando assim, de modo bem geral, tá? Quando a gente está acessando um site na web, pessoal, a gente está num sistema baseado no modelo cliente-servidor, tá bom? Um site, gente, ele é um sistema. A gente fala site porque cada área tem a sua nomenclatura e tal, né? Mas ele é um sistema, só que ele é um sistema que está sendo acessado remotamente, ele não está instalado no seu computador, né? Então você pode ter lá o seu computador, ou o seu celular, ou tablet. Aqui o computador não é esse computador desktop necessariamente, pode ser qualquer dispositivo que tenha um navegador, tá? Então você tem lá o seu computador, e aí você tem um cliente web, né? Que é o navegador, tá? Então, geralmente os sistemas operacionais já trazem lá um cliente web, que é o navegador, tá certo? Aí o seu computador está conectado na internet, né? Vem um cabo na sua casa, ou tem uma antena via rádio, ou pelos dados móveis, tá? Essa conexão aqui não quer dizer que é só via cabo, não. Pode ser por outras tecnologias de comunicação. Mas o que importa para a gente aqui é que o seu computador está conectado na internet. Essa nuvem aqui ela é gigantesca, né? Aqui tem roteadores, tem um monte de... tem cabos submarinos, tem satélites, tem fibra ótica, enfim, tem um monte de coisa aqui no meio. E aí tem servidores que hospedam a página, né? Tem computadores que ficam ligados 24 horas por dia
para hospedar a página que as pessoas vão acessar, né? Porque a ideia da web é disponibilizar conteúdo para as pessoas. Então, os computadores têm que estar ligados, porque a gente não sabe que horas as pessoas vão querer acessar, tá certo? Então, ainda mais se for um sistema que é acessado a nível mundial, os fusos horários, né? Enquanto aqui é de noite, em outro país pode ser de dia. Então, os servidores, eles costumam ficar ligados 24 horas por dia, tá bom? E aí, o código HTML que a gente está desenvolvendo na nossa máquina, ele tem que ficar armazenado lá no servidor, tá? Então, tem uma pasta específica lá dentro do servidor web, né, que é um programa que é instalado aqui para conversar com o browser. Ele sabe, né, já tem as configurações pré-definidas, onde o desenvolvedor web coloca os arquivos que compõem o site. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouquinho. E aí não coloca só, né, como eu falei, o código HTML ou PHP. Coloca também os arquivos que formam aquele site. Então, se o site tem 1000 imagens, tem que ter 1000 arquivos, né, para montar essa página e vai ter que enviar. Então, funciona assim, ó, você está lá no seu browser, aí você digita www.wikipedia.org, tá? Você digita lá na barra de endereço do seu navegador, né? É uma série de coisas que acontece, mas eu vou simplificar, tá? Aí o seu navegador, né, faz uma consulta ao servidor DNS para descobrir o endereço IP do servidor. E aí, desculpa, ele vai mandar uma mensagem GET para o servidor, tá bom? Isso aqui é só para informação, pessoal. A gente não vai precisar trabalhar com isso, não. Então, ele vai enviar uma mensagem pela internet para o servidor que está hospedando a página que o usuário quer acessar, né? Então, essa mensagem vai navegar pela internet até chegar ao servidor, tá bom? Vai chegar no servidor, ele reconhece esse comando get barra, tá bom? Tem outras coisas nesse comando, mas eu coloquei só o get aí. E aí ele vai dizer, olha, esse comando existe, eu aceito esse comando. O que ele vai fazer? Vai enviar a página, né, index.html, para o computador que solicitou, tá bom? E aí essa página, esse HTML vai ser copiado, vai enviar uma cópia, né, do arquivo para o navegador, tá? O navegador costuma salvar esses arquivos aí do site que você está acessando em alguma pasta temporária. Não sei, com o tempo vai evoluindo aí, vai mudando as coisas, mas às vezes você recebe uma notificação para limpar o cache, né, do seu navegador. Porque você vai acessando muito site, ele vai armazenando esses arquivos temporários, e aí começa, às vezes, a ocupar muito espaço do seu HD, ou do seu cartão de memória no seu celular, tá? Hoje em dia, talvez os navegadores já façam isso de maneira mais automática. Porque, sei lá, tem um site que você não acessa tem um ano, que você já acessou há um ano atrás, então talvez não tenha por que ficar guardando aquele arquivo, ele pode apagar. Mas você pode sempre limpar o cache do navegador, que é apagar esses arquivos temporários que ele fica guardando durante um tempo. Bom, aí também tem a imagem, então ele vai enviar uma cópia da imagem, né, pela internet para o seu navegador. O navegador vai guardando lá. Quando ele terminar de receber todos os arquivos da página, aí ele interpreta e monta para você. Tá bom? Aqui eu coloquei só uma imagem, pessoal, para não ficar muita coisa no slide, mas assim, aqui acho que seria uma imagem, pode ter outros íconezinhos, né? Então, cada imagenzinha dessa ele vai enviar também. Tá bom? Então, quanto mais elementos tem o site, né, texto, imagem, vídeo, mais vai demorar para carregar, tá certo? Claro, também depende da sua velocidade de internet, né? Se você tem uma internet com mais velocidade, vai carregar mais rápido. Então, mas obviamente que sites que têm muitos elementos vão demorar em qualquer conexão, né? Tá bom? Pessoal, então essa é a visão geral, assim, de uma página web, tá bom?
Qual que é a vantagem, gente, de desenvolver sistemas ou sites na web? A vantagem é que você não precisa instalar nada além do navegador no cliente, né? Então, basta ter um navegadorzinho e pronto, o cara consegue acessar tudo. Diferente dos aplicativos, que é quando você tem que instalar programas específicos, né? Então, daí, quando você tem que instalar programas específicos no computador, ele roda no computador, tá certo? A desvantagem é que, se for um programa muito pesado, vai ter que trafegar muito dado aqui pela rede, tá certo? E o programa pode ter que ficar fazendo muitas consultas durante o uso. Então, conforme você vai clicando no site, se for um site que tem muita funcionalidade, ele acaba se tornando um pouco mais lento, né? Por isso, quando o serviço que você quer oferecer, você quer ter um pouco mais de desempenho, as pessoas, né, as empresas desenvolvem aplicativos específicos, tá? Em vez de você ficar só acessando pelo site. Mas aí depende do que é que o sistema vai fornecer. Se for só para consulta, se for só para poucos dados, convém fazer um site web porque ele vai rodar em muitos computadores, né? As pessoas não vão precisar instalar nada, só o browser que já vem de padrão, enfim. Agora, se for uma coisa que demanda, que a pessoa vai usar muito e você quer evitar que a aplicação fique mais lenta, aí você tem que desenvolver um aplicativo específico, tá bom? É legal a gente conhecer essas possibilidades porque não existe uma regra. Existem decisões que podem ser tomadas baseadas em um contexto, né? Tá bom? Então é importante perceber isso, que não tem uma regra única, não. Bom, pessoal, eu abri aqui uma máquina virtual, como eu sei que a maioria dos alunos utiliza Windows, né? Eu uso aqui a máquina virtual para facilitar, tá bom? Então, olha só, pessoal. A princípio, eu fiz aqui um código, eu instalei esse editorzinho aqui, ó, o Notepad++, porque o Windows ele não vem com nenhum editor assim que interprete a linguagem, que dê highlight nas tags, né? Então, eu instalei o Notepad++. Mas tem vários editores de texto, tá? Tem o Sublime, tem o Visual Studio, tem o Notepad++, esses são os que eu conheço, mas podem ter outros também que podem ser úteis, né, para criar páginas, tá bom? Pessoal, então aqui, ó, eu fiz uma pequena página que eu achei na internet, e aí eu só dei uma modificadinha, para a gente relembrar aí, né, a estrutura, tá bom? Então a primeira tag que aparece aqui, pessoal, é a tag HTML, tá? Então ela abre aqui em cima, né? Lembrando que é sempre nos pares. Então eu tenho o HTML que abre aqui em cima e eu tenho o HTML que fecha aqui no final, tá? Então esse barra aqui, ó, é a tag que fecha, né, a tag que foi aberta lá em cima. E aí o nome é o mesmo, então fica fácil de identificar, tá bom? Aí assim, ó, o Notepad++, como outras IDEs, né, como editores, ele tem essas funcionalidades, né, de encolher ou abrir o código, tá bom? Aqui, ó, o head, que é o cabeçalho da minha página, né? Então eu posso encolher ou expandir, tá? Para facilitar, né, a leitura do código se ele for muito grande. E aí dentro, então, do HTML, a gente tem elementos básicos, né? O head, que é o cabeçalho, a cabeça da minha página, tá bom? E o body, que é o corpo da minha página, que vai, ó, até aqui. Tá? Normalmente, pessoal, o body é a parte que mais tem conteúdo, né? Porque o body é o que vai ser exibido aqui na parte central do navegador. Tá bom?
Então, como a maioria do conteúdo vai estar aqui para o usuário, então, naturalmente, a gente vai ter mais conteúdo aqui. Eu posso, e é até recomendável, tá? Que a gente faça assim, ó. Eu dei um tab, né? Jogue aqui para a direita para identar o código, para facilitar a leitura, para identificar. Você pode dar Enter aqui à vontade, ó, não tem problema não. O navegador ele ignora, tá? Certo, pessoal? Eu acho que eu peguei o arquivo errado aqui. Deixa eu ver. Não é desse arquivo que eu queria pegar, não. Mas tá bom. Então, quando eu abro, né? Vou deixar o código aberto aqui. Quando eu abro esse arquivo aqui pelo navegador, ó. Aí, se eu abrir ele com o Notepad++, eu vou ver o código. Se eu abrir com o navegador, ele já sabe que não é para exibir o código, né? Ele já sabe que é para exibir a interpretação do código para mim. Tá bom? Esse aqui foi um templatezinho que eu achei na internet, mas não era nem esse que eu ia mostrar, era um outro aqui que eu já vou mostrar. Tá bom? A gente não precisa, pessoal, desenvolver a página do zero. Claro, se você quiser desenvolver, né, colocar a sua criatividade, você pode fazer isso, tá? Mas não é necessário. Eu acho que isso é legal você pegar algum template, algum esqueleto, né, pronto para você agilizar um pouco o seu desenvolvimento, tá bom? Tem algumas coisas aqui, ó, que eu não mostrei lá naqueles vídeos que eu enviei para vocês. Eu vou só dar uma pincelada rápida, tá? Então, olha só, pessoal. Hoje costuma-se desenvolver páginas web divididas em divs, que é essa tag aqui, ó, tá? Eu não vou cobrar isso na atividade, não, mas é só para vocês terem esse conhecimento. Então, o que acontece? Se eu colocar simplesmente o conteúdo solto na minha... Se eu pegar esses textos aqui, ó, e colocar eles soltos no meu código, eu tenho mais dificuldade para redimensionar a minha página quando eu estou usando, por exemplo, um computador com uma tela menor, ou um celular, ou um tablet, tá bom? Então, o desenvolvimento de sites baseados em div ajuda muito nesse ajuste que o site faz, né, para diferentes tamanhos de tela. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, ó, aqui em cima a gente tem uma div que é como se fosse uma subjanela, tá? Não é bem subjanela, não. Esse termo eu estou forçando um pouquinho a barra, porque a janela dá para fechar, dá para minimizar, maximizar. Mas é como se fosse uma região da minha página aqui, ó, que pode mudar de posição. E o conteúdo fica sempre dentro daquela div ali, daquela área, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, foi criada uma div, aí definiu aqui a classe dessa div como cabeçalho, tá? Para estilizar o CSS lá. E aqui foi colocado, né, um título, H1 aqui vai o seu banner e redimensione seu navegador e a página se ajusta a ele. Então, esse conteúdo que vocês estão vendo aqui está dentro de uma div, que é uma divisão. Como se eu quebrasse a minha tela em retângulos, né? E aí eu posso dizer qual que é o tamanho de cada retângulo. Então, cada div é como se fosse um retângulo ali, eu posso montar os elementos de uma div separados da outra. E aí, quando eles têm que se redimensionar, eles podem ficar um para cima, outro para baixo, né? Quando eu tenho uma tela maior, eles podem ficar um do lado do outro, tá bom? Eles são bem flexíveis, tá? Posso colocar uma cor, né? Então, esse retângulo grande aqui é a primeira div lá da página, tá? Aí aqui, ó, a gente tem uma outra div que tem esse menu, né? Esse menu todinho aqui, ó. Que é essa div aqui, ó. Aí foi definida aqui a classe top nav, que é navegação do topo.
tá? Aí, para cada elemento daquele cara ali, dessa div, tem um link, né? Que é com a tag A. Lembram lá da tag A? Então, a tag A serve para criar link, né? Então, foram criados aqui 1, 2, 3, 4 links. Tá bom? Lembrando que o que está entre o A e o barra A é o texto que vai aparecer para o usuário. Agora, quando eu clicar no link, ele vai para alguma outra página. Ah, então eu vou colocar aqui entre aspas no href. Hypertext Reference, né? Tá bom? Então, se eu quiser que ele vá, por exemplo, para www.plc.ifmt.edu.br, eu salvo aqui, né? Atualizo aqui a minha página, tá bom? E aí, quando eu clicar no link, ó, ele mostra... Não. É porque eu tenho que colocar assim, ó, http://. Então, ele acha que eu estou navegando no diretório onde aquela página está, né? Então, vou atualizar aqui. Olha lá, agora, não sei se dá para ver aqui embaixo, ó, ele aparece o endereço do link, tá vendo? Ah, e assim você pode criar links para sites, inclusive, que já existem. Estou fazendo aqui só um exemplo, né? Tá bom? Beleza. Que mais, pessoal? Aí aqui, ó, nessa página que eu encontrei, tem uma grande div, tem uma grande div que vai daqui até aqui, ó. Tá? Que é essa parte central aqui embaixo dessa div aqui do menu, tá? Tem uma div gigante que abarca todo mundo, e essa div foi dividida em duas colunas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O site, ele tá assim, ele tem a coluna da esquerda, que vai ter várias divs, uma embaixo da outra, e tem a coluna da direita, que vai ter essas divs aqui, uma debaixo da outra também. Tá? Essa é a estrutura aqui da página. Então, a gente vai ter essa div gigante, e aí a gente vai ter aqui, ó, coluna da esquerda, tá? Que é essa divisão aqui da esquerda, e a gente vai ter aqui essa divisão da direita. Dentro de cada uma delas, a gente vai ter aqui a primeira div da esquerda, ó, título, né, do cabeçalho, tá bom? Que é essa div branca que vocês estão vendo aqui, ó. Não, aqui, ó, desculpa. Depois tem essa segunda, que é essa daqui, né? E aqui do lado direito a gente tem essa div aqui, sobre mim, about me, que é esse retângulo branco, né? Aí veja, pessoal, que não tem limite, ó. Aí o desenvolvedor dessa página criou uma outra div, ó, dentro da outra div, tá vendo? Você pode criar quantas divs você quiser. Ó, então, esse retângulo aqui, que vai conter alguma imagem, está dentro de uma outra div. Isso não tem limite. É muito usado mesmo na parte de desenvolvimento web. E aqui, por fim, a gente tem o rodapé, tá? Que é essa div final aqui. Então, pessoal, eu estou passando mais aqui a nível de estrutura. Porque isso é uma coisa que é bastante relevante para entender como é que a página tá organizada, tá bom? E o restante, assim, as tags de título, né? Aqui tem um H2, aqui tem um H5, aqui tem um P de parágrafo, tá? Tem também as folhas de estilo, né? Então aqui eu tenho também os estilos aqui da minha página, tá bom? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Então, olha só, a gente pode fazer
o estilo aqui dentro, tá, da página, né? Eu posso colocar aqui a tag style, tá? E aí eu posso definir o meu código CSS, que está em um arquivo separado, eu posso colocar ele aqui dentro. Então, essas classes que a gente define aqui para as divs, para os links, né? Elas podem ser configuradas aqui dentro, tá? Só que isso não é utilizado na prática, pessoal. Por quê? Porque é interessante separar o conteúdo da aparência do conteúdo, né? Então, o CSS surgiu justamente para que você possa ter pessoas, desenvolvedores, que vão trabalhar mais na aparência do conteúdo, na diagramação da página, tamanho de fonte, cor, enfim, vários detalhes, né, de visualização. E você vai ter pessoas que vão trabalhar com o conteúdo. Então, não importa como o conteúdo vai aparecer, o que importa é que o conteúdo esteja lá. Aí você separa por funções. Tem gente que tem mais talento para a parte gráfica, de design, e tem gente que tem mais talento ali para o processamento dos dados, né? Então, a gente coloca lá a tag link. Aqui é só para dizer do que se trata, tá? E aí, usa aqui a propriedade href e põe o nome do arquivo .css. Veja que tem que ser o mesmo nome que está salvo lá na pasta, né? styles.css. Ah, se eu mudar aqui, por exemplo, ou mudar o nome do arquivo, ou apontar para o arquivo errado, sei lá, vou colocar um negócio aqui, tá? Sei lá, só para gerar um erro aqui proposital. Quando eu atualizar a minha página, ela vai ficar horrível, né? Ela vai ficar sem estilização, ela vai ficar só com o conteúdo cru, digamos assim. Tá bom? Aí quando a gente aponta aqui, ele carrega, né, o navegador, ele interpreta que tem essa tag, aí o que ele faz? Ele vai pegar o código CSS, vai carregar o código CSS, é como se ele estivesse dando um include ou import lá no Java ou lá em C++, né? Aí ele traz o código para cá e vai aplicar o estilo, e daí sim ele vai renderizar no navegador. Tá bom? Bom, aí pessoal, aqui a gente tem várias estilizações, tá? Essa não é uma parte que eu domino, que eu tenho assim, que eu memorizei todas as propriedades, tá bom? Eu sou mais do back-end, né? A parte de consulta ao banco, arquitetura do sistema. Mas é legal a gente conhecer isso e a gente às vezes descobre que tem mais aptidão para uma coisa ou para outra, tá bom? Então, assim, olha, cada identificador desse aqui refere-se à estilização de uma tag, ou de um ID, ou de uma classe, né? Então, aqui, por exemplo, olha, foi aplicada uma estilização para a tag body. Qual que é a tag body? É essa tag aqui, ou seja, aquela estilização ali vai valer para tudo que está aqui dentro. A não ser que tenha outra especificação, né, que daí vai sobrepor a especificação do body e vai valer alguma coisa específica para aquela outra tag. Mas o que não tiver uma especificação própria para ela, vai valer o da tag body. Tá? Então aqui o que ele está dizendo? Olha, o que tiver no body vai ser fonte Arial. O padding é um deslocamento que se dá daquela tag para da borda do navegador para dentro, tá bom? E a cor de background, essa cor aqui em hexadecimal, tá? Que é, pessoal, que cor que é essa, professor? Bom, deixa eu atualizar a página aqui novamente. Vocês estão vendo que está meio cinza aqui no fundo, ó? Então, esse cinza é essa cor que está sendo definida aqui, ó.
tá? Se eu mudar, se eu colocar aqui, eu não sou muito bom para pensar em cores, não. Mas aqui eu tenho uma quantidade de R, que é vermelho, red, aqui uma quantidade de verde e aqui uma quantidade de azul, né? É o famoso RGB, tá? Se eu colocar tudo zero, ó, eu quero 0, 0 de vermelho, 0, 0 de verde e 0, 0 de azul. Então, ele vai ficar preto, tá? Então, para monitores, para composição de cores luminosas, a ausência de qualquer cor forma a cor preta. E aí, quando eu atualizar, olha lá, o meu fundo ficou todo preto. Tá? Porque está dizendo que eu não tenho nada de nenhuma dessas três cores. Aí, se eu colocar um pouquinho de vermelho, eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 20 de vermelho. Então, salvei. Quando eu atualizar aqui, eu vou ter uma cor. Ficou muito escuro ainda. Deixa eu aumentar um pouco mais. Vou colocar aqui 80. Olha lá, ele vai ficando mais vermelho, né? Esse valor, pessoal, ele pode ir até FF, tá? FF é o máximo, tá bom? Para entender bem isso aqui, tem que dar uma olhadinha no sistema de numeração hexadecimal. Eu não vou entrar em detalhes, isso aqui dá uma aula própria, tá? Dá para fazer uma aula sozinho, só de hexadecimal, para entender exatamente como que monta essas cores. É só para vocês verem, ó. Aqui está um vermelho bem luminoso, né? Aí eu posso começar a misturar a cor. Se eu misturar vermelho com azul, para quem lembra lá das aulinhas do prézinho de tinta guache, né? É que minha filha tá na pré-escola, aí eu fico brincando aqui em casa com ela, né? Se eu misturar vermelho, por exemplo, com azul, vou colocar bastante azul também, eu vou ter um roxo. Tá vendo? Que mais? Se eu misturar... qual cor aí, gente? Se eu misturar azul com verde, deixa eu ver, vou colocar bastante aqui. Vai dar aqui, acho que é um turquesa, né? E se eu colocar sempre a mesma quantidade nos três, vai dar cinza. Só que pode dar um cinza mais claro ou mais escuro, né? Quanto mais próximo de zero, mais escuro. Quanto mais próximo de FF, mais claro. Então, se eu colocar assim, ó, sei lá, 99, 99, 99. Vai dar um cinza médio. Tá? Aí eu posso ir aumentando aqui, né? A. Então, os tons de cinza quer dizer que eu tenho sempre a mesma quantidade. Aí eu vou pôr, sei lá, CC, CC e CC, para a gente parar com isso. Tá? Era mais ou menos isso que estava, não lembro de cabeça não, mas visualmente era mais ou menos isso aqui. Tá bom? Enfim. Então aqui, pessoal, a gente tem várias configurações, né? Aqui, por exemplo, estou aplicando propriedades para os títulos, né? H1, que foram definidos na classe header. Tá? Então, esses dois aqui, ó, definem as divs, né, os elementos que pertencem à classe header. Então, olha só, tá vendo que tem uma div aqui, ó, que foi definido class header, que é o cabeçalho? Então, ou seja, primeiro foi criada uma especificação para todo mundo que pertence à classe header. Tá? Então, padding 30 pixels, né, que é um deslocamento aí de 30 pixels aqui. Alinhamento do texto está centralizado e a cor de fundo branca, tá?
Então, por isso que o texto está no centro. Se a gente for ver aqui, ele não está nem à esquerda nem à direita, ele está no centro. Fundo branco. Tá? Então, a gente pode definir a cor dessa forma como eu coloquei aqui, ou por nomes. Tem alguns nomes que já são pré-definidos. White, red, green, blue, gray, yellow, brown, né? Tem algumas cores que são bem pequenas, assim, deve, sei lá, deve ter umas 30 cores. Talvez nem isso. Você pode colocar o nome ou, né, você pode utilizar essa forma aqui, tá? Aí veja, por que que tem dois headers aqui, professor? Porque é o seguinte, eu tenho aqui uma configuração geral para essa div, para todo mundo que está dentro dessa div, tá? Só que eu posso querer que o elemento aqui, ó, o título H1, tenha alguma coisa diferente do P, tá? Então, se eu quiser que eles tenham todos a mesma configuração, eu deixo só esse cara aqui. Agora, se eu quiser, não, dentro do header, eu quero que o H1 tenha uma fonte diferente. Uma fonte de 50 pixels. Ah, então aí ele definiu uma configuração específica para o H1 dentro do header. Não são todos os H1s da página, não. Tá? É bem intuitivo de entender, pessoal. Eu estou só explicando aqui porque talvez isso possa ter ficado em dúvida, né? Mas não é complexo de entender, não. Tá? Aí depois vem aqui a div, ó, top nav. Então tem a classe aqui a qual ela pertence. E aí tem uma especificação geral, tá? Para essa classe. Mas eu tenho aqui, olha, os elementos, os links, né? Que foram montados com a tag A. E aí ele definiu que é o seguinte, olha, dentro da classe TopNav, os links têm essa configuração aqui. Tá bom? Aí, pessoal, tem um monte de coisa, enfim, né? Não vou entrar aqui em detalhes, tá? Aí tem mais coisas, né? Por exemplo, dentro do TopNav, o link. Quando o mouse estiver em cima dele, que é o hover, eu quero que o background seja dessa cor, tá? Aqui no caso ele está especificando assim, ó. Aqui é red, aqui é green, que seria D0, opa, e o outro é 00, tá? Quando tem menos de 6 caracteres aqui, menos de 6 dígitos, quer dizer, é porque ele entende que o restante que está faltando é 0. Aqui também, né? Tá bom? É só para abreviar, mas se quiser colocar o 00 lá, não tem problema não. E a cor é preta, tá? Então, é isso aqui que dá esse efeito, ó. Das cores, né? Que vão ficar... Tá? A cor do texto é preta e a cor do background é cinza, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo... Ah, pessoal, na verdade eu acho que eu falei errado. Acho que não é 00 aqui no final, não, ó. O que ele faz é como se fosse assim, ó, 0D, 0D, 0D. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. D0, D0 e D0, que tá cinza. É isso mesmo. Porque se eu fizer isso aqui, ó, quer dizer que eu tenho bastante de vermelho, um pouquinho menos, mas bastante ainda de verde e nada de azul. Aí daria outra cor. Então não é isso não. Ele tá faltando um 0 do lado de cada D. Mas isso não é tão relevante agora. Tá? Se eu quiser, eu vou colocar uma cor aqui bem estranha, sei lá, tipo FF0000, vermelho. Aí eu atualizo, né? Tem que atualizar a página, tá, pessoal? Não é automático
eu mexer no código e o navegador atualizar. Não. Por quê? Porque ele desenhou aqui baseado no código que ele leu. Se você mexeu no arquivo, ele não sabe, tá? Então você tem que sempre tomar esse cuidado. Atualiza a página e aí você pode testar, né, configurar aqui como é que vai ficar a cara do seu site. Pessoal, tá ok até aqui? Será que eu tô chovendo muito no molhado ou tá ok? O que vocês me dizem? Todo mundo já sabe isso? Consegue entender? Sim? Ah, é que vocês estão falando aqui no chat, eu não estava vendo, tá? Professor, como que coloca os textos? Quais textos, ô Lucas? Você fala texto assim, eu quero que a minha página tenha um texto? Por exemplo, quero que tenha um texto aqui, ó, no lugar desse, algum texto. É isso que eu estou entendendo. Se não for, aí você me fala aí, tá? Aí você usa tag P, de parágrafo. Não sei se é isso que você tá. Aí salvei. Quando eu atualizar. É que tá igual a div aqui, ó. Mas ele atualizou aqui embaixo, ó. Cada P, cada tag, cada tag P, vou colocar aqui, ó, é um parágrafo novo. Você não precisa se preocupar, pessoal, em definir a quebra da linha, tá? Isso aí o navegador já faz para você. Eu esqueci até de mostrar aqui, ó. Ó, cada P é um parágrafo novo, tá? Se eu mudar o tamanho da minha página, ó, ele já ajusta, tá? Com as divs, né? Usando div ele vai fazer isso. Deixa eu colocar um texto bem grande aqui. Tipo isso aqui, ó. Ó, tá uma linha aqui bem grande. Mas não quer dizer que vai ficar tudo numa linha lá no navegador, não. Na hora que ele interpretar, ele vai quebrar a linha conforme o tamanho da sua tela. Tá? Aí, quanto maior a sua tela, né, menos linha vai ocupar. Quanto menor, mais curto ele vai ficar, mais estreito e mais alto. Não sei se é isso, ô Lucas. Isso, beleza. O Gabriel colocou aqui. Div ID, seu texto aqui. Você pode criar uma ID também, tá? Para parágrafos. Você pode criar um ID, né, uma classe, para qualquer elemento HTML, tá? Então ele vai valer para qualquer elemento. Então tá, pessoal. Assim, ó, eu não estou querendo que vocês memorizem isso aqui tudo, não, tá? Não é essa a ideia, não. A ideia é entender como que uma página web é estruturada, né? E aí vocês vão trabalhar a partir de templates, né? Tem vários templates. Claro, se vocês quiserem estudar com detalhes e
criar um template, ótimo, melhor ainda. Mas a ideia aqui nossa não é fazer isso, tá bom? Enfim, pessoal, então tem um monte, né, de configurações, largura, cor de fundo, cor do texto, né, quando o mouse está em cima do link, quando está fora, quando eu já cliquei no link, tá bom? Essas propriedades aqui, ó, de flutuação, float, elas são úteis, pessoal, justamente quando o navegador tem que ajustar o tamanho, tem que ajustar o conteúdo ao tamanho da tela, tá? Então, esses valores aqui, ó, left quer dizer que vai para a esquerda, right vai para a direita, eles definem como é que essa div vai se comportar quando não couber todo mundo, né, da forma padrão, tá? Eu também não lembro de todos os detalhes dessas configurações aqui, mas é só para vocês saberem, tá? Outra coisa que é bem interessante também, ó, vocês estão vendo aqui, gente, ó, que a largura, ó, width, dessa classe aqui, ó, fake image. Fake image é essa imagem aqui, né, ó. Cadê? Acho que é uma dessas imagens aqui. Deixa eu ver qual que é a classe fake image. Aqui, ó. Vou colocar só assim, ó, imagem falsa, só para mim saber onde que é, tá? Mas ele definiu aqui uma div que pertence a essa classe fake image. Tem outra aqui também, né? Então vamos só olhar aqui isso. Essa, digamos assim, essa div que está representando uma imagem que você colocaria no site, tá? Aí veja que é o seguinte, ó, aqui na folha de estilo, ele definiu que a largura tem 100%. Então, você pode definir o estilo da página por pixel, que é quando está esse px aqui, tá? Que aí não importa o tamanho da tela, vai ser 20 pixels. E você pode definir também por proporção. Quer dizer o seguinte, a largura dessa imagem, ela ocupa 100% da div onde ela está. Tá? Então, se a minha div, no caso aqui, ó, lembra que a página está dividida em duas grandes colunas, né? Então, essa imagem está dentro de uma div maior, que é essa div aqui branca, ó, essa parte branca aqui. Então, não importa qual é o tamanho em pixels, se eu redimensionar isso aqui, ó, conforme eu redimensionar, tá vendo que ele acompanha, ó. Agora vamos lá, se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar, sei lá, 600 pixels. Então salvei. Olha lá, ó. Como eu defini que são 600 pixels, aí ele vai contar em pixel, não importa o tamanho da tela. Tá? Então, é muito comum isso. Algumas coisas são definidas em pixels, outras são definidas em proporção. A proporção é justamente para recalcular sempre conforme o tamanho da tela. E aí veja que mesmo essas aqui, ó, passou da tela. Ele teve que criar uma barra de rolagem porque eu disse que todo mundo que é da classe fake image tem 600 pixels de largura. Enquanto que se eu colocar por proporção, ele se ajusta, né, ó, voltando aqui, ele se ajusta ao tamanho. Então, essa div é maior que essa. Oh, desculpa, ó. Essa div aqui é maior do que essa aqui. Mas a imagem ocupa 100% do espaço que ela tem. Então, fica mais ajustável. Tá bom? Então, é mais importante, pessoal, vocês entenderem essas questões do que memorizar todas as propriedades aqui. Tá? Porque isso aqui a gente olha e não vai
Não precisa ser memorizado, não. Assim, memoriza conforme vai trabalhando, né? Mas a gente não vai exigir que vocês memorizem. Bom, pessoal, então aqui é só uma revisão bem geral aí do que a gente já viu lá nos vídeos, tá bom? Para desenvolver página estática, você não precisa, né, de um servidor, tá? Agora vamos ver um pouquinho aqui, pessoal. Eu preparei uma página já pronta para a gente verificar como é que funcionam as páginas dinâmicas. Então, para vocês trabalharem com página dinâmica, vocês vão ter que baixar um servidor web. E aí, como a gente já vai trabalhar também com banco de dados, a gente costuma usar esse pacote aqui, que é o XAMPP, tá? O nome correto, pessoal, é XAMPP. Tá? Aqui em inglês, quando o X ele começa, quando a palavra começa com X, ele tem som de Z, tá? É igual Xerox, né? Aquela fábrica de impressoras e computadores também. Na verdade, não é Xerox. Xerox é um aportuguesamento, é Xerox, né? Mas a gente fala Champ mesmo, que tudo bem, tá? Estamos acostumados. Então, você baixa o Champ, só que é importante a gente entender que o Champ, pessoal, ele não é um servidor web. O Champ, ó, se eu entrar aqui na página, isso eu gosto de enfatizar, para que a gente entenda um pouquinho só, né? Não vai influenciar muito no desenvolvimento, mas é só para a gente fazer a distinção. Então, o Champ, pessoal, ele é, na verdade, um pacote de programas, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não acredito que não vai ter. Aqui são outras, Joomla, WordPress. Acho que não vai estar. Deixa eu pegar aqui, ó. Champ Package. Vamos mostrar aqui na. Então eu já instalei, tá? Vocês falaram que já estão trabalhando com o PHP MyAdmin lá com o professor João Gabriel, né? Então quando você instala o Champ lá, ele abre esse painel de controle aqui, né? Não sei se todo mundo já fez isso, pessoal, para quem tem um computador, para quem pode rodar no computador. Então, o que eu queria só enfatizar é o seguinte, o Champ ele é só um facilitador para você não ter que instalar esses programas separados, tá? Mas cada programa desse aqui pode ser desenvolvido por equipes diferentes. Então, o Apache é o servidor web, é desenvolvido pela comunidade da Apache. Então, se você quiser, você pode fazer o download no seu computador só do Apache. Ele tem um site próprio, ó, que não tem nada a ver com o Champ, tá? É um projeto, né, um servidor HTTP. O MySQL também, ó, download MySQL. É outro site, é outra empresa, tem nada a ver com o Champ, tá? Você pode baixar só o MySQL. A mesma coisa, FileZilla, Tomcat, Mercury, tá bom? Só que a gente costuma usar o Champ para facilitar a nossa vida. Então você já instala um programa que já tem essa porrada de servidores aí para facilitar, né? Então, para a gente desenvolver as páginas dinâmicas, eu vou startar aqui o meu Apache, tá? Talvez, como vocês já estão acostumados a trabalhar com banco de dados, vocês podem startar o Apache e o MySQL, tá bom? Mas para mim, assim, para desenvolvimento só da página, sem mexer com banco de dados, é só o Apache. Então eu vou até deixar desligado aqui para vocês visualizarem que a parte do site em si é só o Apache, tá? E aí, pessoal, o que é então o Apache? O Apache é um programa que vai ficar instalado aqui, ó,
é um servidor, né? É um programa que fica rodando no computador que está ligado lá 24 horas por dia. Ó, ele vem para essa, né? Quando você instala o Champ, ele vem para a pasta Champ em C2 pontos. Aqui dentro do Champ tem a pasta Apache, tá? E aí, acho que é aqui, ó, bin. O Apache é esse cara aqui, ó, httpd.exe. Tá? Ele é pequenininho, mas ele chama outros módulos, tem um monte de DLL que são bibliotecas, né? Então ele é complexo, tá? Mas é esse cara que lembra que no slide, ó, lembra que no slide eu falei assim, ó, que o servidor, ele envia a imagem, né, envia o código HTML para o seu navegador? Então, quem faz isso, no nosso caso aqui, é esse carinha aqui, ó, httpd.exe, tá? Que é o servidor Apache. Como nós estamos na própria máquina, pessoal, então eu tenho o cliente, que é o navegador, tá? Deixa eu colocar aqui um do lado do outro, e o servidor, né? Como eles estão no mesmo computador, aí eu não preciso especificar o endereço IP do meu site, nem o domínio, porque eu nem tenho DNS aqui. Então a gente coloca assim, ó, localhost, tá? A palavra localhost quer dizer que eu estou acessando aí um site no próprio computador, tá? Nesse mesmo computador aqui, tá? E o Apache, pessoal, esse carinha aqui, esse httpd.exe, ele já está configurado para quê? Para fornecer o arquivo, né? Para processar o arquivo index.php. Lembra do index que eu falei? Então, quando você instala o champ lá, ele já vem um arquivo index.php, tá? Que é, pessoal, deixa eu ver aqui, não, acho que é esse aqui, ó. Acho que ele processa o index.php aqui. Deixa eu abrir. E aí ele direciona para dashboard. É isso mesmo. Tá? Então, tá vendo que tem esse nome aqui, ó? Localhost quer dizer o computador. Barra dashboard quer dizer dentro da pasta htdocs, tá? Então, quando eu digo aqui localhost, ele já entende que eu estou me referindo à pasta htdocs no servidor. Então, aí eu coloco barra o nome de outra pasta, que no caso é a pasta dashboard. E aí ele vai ler aqui para mim, ó, o arquivo HTML, index.html. Tá? Mas enfim, eu não quero ficar entrando em muitos detalhes. Aí, pessoal, o que eu fiz? Como já tem uma página aqui, um index.php, na pasta htdocs, eu criei uma pasta para mim aqui, duas na verdade, né? Tá bom? Então, quando eu for desenvolver o meu site aqui, ó, para não ter dois index, não tem nem como ter dois index, né? Mas senão eu ia misturar aqui com os arquivos do Champ. Então eu criei uma pasta chamada Bernardo, você pode vir aqui, ó, só criar a pasta assim mesmo. Tá bom? É só criar a sua pasta. E aí, como é que eu vou dizer, então, pro meu navegador que eu quero acessar o index que está aqui na pasta Bernardo? Então, eu vou colocar assim, ó, localhost barra, qual que é o nome da pasta? Bernardo 0. Bernardo 0. Pronto. Tá aqui a minha página. Tá? É uma página mais simples do que aquela que eu mostrei lá com as divs, pessoal. Mas tem aqui o menuzinho também, enfim, tem uma imagem que, como eu falei para vocês, é essa imagem aqui, né? Tá? Tem uma imagem separada. E tá aqui. Bom, pessoal, o jeito mais simples
olha, como é que eu faço esses links funcionarem? Bom, aqui não tem a página músicas, nem a página fotos, nem a página links.html. Então, o jeito, né, mais simplório da gente fazer essas páginas funcionarem, eu poder clicar aqui em cada link e ver alguma coisa diferente aqui na minha tela, é eu fazer uma cópia desse index, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Sei lá, músicas.html. Então, ele tem o mesmo conteúdo, o HTML de um é idêntico ao do outro, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou editar aqui só o que me interessa. Eu vou deixar tudo igual e vou editar só o que me interessa, né? Então, por exemplo, eu vou alterar só o título aqui, gente, só para a gente ver que mudou, tá? Músicas. Então, agora, ó, quando eu atualizar aqui tô no index, né? Quando eu clicar aqui em músicas, ó, ele vai para um outro HTML. Só que como tudo é idêntico, parece que mudou só isso aqui, mas na verdade ele recarregou a página inteira. Ah, e para pasta e para a página de fotos. E para a página de fotos, aí eu teria que fazer a mesma coisa. Eu não sei se já deu para vocês perceberem que isso não é muito produtivo, né? Então parece que é legal, ó, tô criando outras páginas. Sim, eu já estou colocando esses nomes aqui, gente, ó, porque eu já sei lá, né, como eu fiz aqui a página, ó. Eu já sei que o link, né, ó, do início aponta para index.html. O link para músicas aponta para músicas.html. O link para fotos aponta para fotos.html. Tá? Então, por isso que eu estou colocando esses nomes aqui para acelerar. Ó. Aí, fotos. Está faltando eu editar aqui o fotos, né? E quando eu atualizar... então agora eu tenho ó, uma navegação, digamos assim. Tá? Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Imagina que eu queira adicionar um novo menu aqui, ó. Então eu vou lá no meu index, né? E eu vou colocar um novo menu aqui. Vou só copiar e colar e vou colocar aqui cadastro.html. Tá? Salvei, atualizei, beleza, tá aqui meu link. Tá, não tem o cadastro, né? Mas vamos lá, quando eu for para músicas. Ih, peraí, mas o músicas não tinha mesmo cadastro, né? Eu tinha copiado o HTML, mas no momento que eu copiei e colei lá, não tinha o menu, então ele não tem. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá em todas as páginas que eu copiei e fazer isso aqui, tá? Tem um jeito, pessoal, mais esperto, que a gente não vai ver agora. A gente vai ver talvez lá no quarto bimestre, eu vou mostrar rápido para vocês. Eu não precisar ficar mexendo em todas as... Opa! Ó, início, músicas, fotos. Agora todo mundo tem aqui o link cadastro. Mas qualquer mudança que eu fizer que eu queira que seja comum para todas as páginas, eu tenho que sair abrindo os arquivos e mexendo. Então tem um jeito, né, mais esperto de fazer isso usando PHP, tá? Que aí você quebra a página em arquivos separados
Aí você vai ter como se fosse um principal que dá import nos outros e monta a página e manda para o navegador. Então, no momento que você altera só uma parte, ele já faz a composição para qualquer outra. Tá? Então, tem jeitos mais interessantes de fazer isso aqui. Tá? O código aqui da página é bem simples, pessoal. Também é mais simples do que aquele que a gente viu. Eu também não vou detalhar muito aqui, não. E aí, vamos ver aqui, ó. Eu falei aqui de cadastro. Vamos ver aqui como é que eu faço para processar um dadozinho mínimo. Então, eu já deixei pronto aqui a página Bernardo 1. Estamos finalizando já, tá, pessoal? Não sei se alguém fez alguma pergunta aí, gente. É porque eu não estou vendo aqui. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa. Tá ok por enquanto? Beleza. Bom, então olha só, gente. Nessa página aqui, ó, eu fiz só a mesma alteração que eu havia feito anteriormente, tá? Eu criei um link aqui de cadastro, que está só na página inicial, tá? E aí, pessoal, nessa página de cadastro, ó, eu fiz aqui um formulário em HTML. Então, vamos ver o código aqui desse formulário, ó. Como é que eu fiz? Eu fiz uma outra página mesmo. Não é a maneira mais esperta, mas eu fiz só para a gente entender essa parte de processamento de dados. Como é que eu pego dados que o usuário inseriu, né, aqui no meu formulário, e como é que eu vou processar esses dados, como um programa mesmo. Aí já não é só uma página estática. Eu já começo a entrar na parte de páginas dinâmicas, né? Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Eu copiei o HTML inteiro, tá? E a única coisa que eu mudei desse index, que é a página inicial, para cá, ó, foi que eu criei aqui um título, né? Cadastro, tá? Que é o que está aparecendo aqui escrito, ó, cadastro. E aí eu usei uma tag que não tem naqueles vídeos que eu mandei para vocês, que é a tag form, de formulário, tá bom? Nessa tag, pessoal, então tem a tag aqui, ó, form que abre e tem a tag form que fecha, tá? Aí a gente tem que especificar qual é o arquivo que vai processar esses dados. Aí é um arquivo PHP. Recebe cadastro.php, tá? O método aqui pode ser get ou post. Eu vou usar o post aqui, depois eu vou mostrar para vocês o get. E aí a gente monta o formulário dessa maneira. Eu usei o P só para mim ter como se fosse um label, né? Para o usuário saber o que ele tem que digitar ali, ó. Coloco o nome, que é o que aparece aqui, ó, nome. Esse componente aqui, pessoal, que lá em Java a gente viu como JTextField, aqui a gente faz assim, ó, input type text, tá? Ou seja, ele é do tipo texto. E o nome dele, o identificador dele, é nome mesmo, tá? Eu coloquei como nome, como se fosse a variável dele, tá? O identificador dele. Aí, o segundo, que é a idade. Então, tem o P, idade, dois pontos, que é só para aparecer aqui escrito idade, dois pontos. Tá? Veja o que eu colocar aqui, ó. Se eu fizer assim, digite seu nome. Insira a sua idade. Se eu fizer isso aqui e atualizar, tá? É só o texto mesmo que aparece. Isso aqui não tem nada a ver com o conteúdo, é só para o usuário saber o que ele tem que fazer, né? Então, veja, os dois vão ser input, ó, tá vendo? Input, input. Tipo, tipo. Aí o nome é que vai ser diferente, ó. Um eu chamei de nome e o outro eu chamei de idade. Por quê? Porque lá no arquivo
lá no arquivo recebe cadastro.php, aí eu tenho que saber qual que é o input do nome, qual que é o input da idade. Tá? Então, todo o campo ali vai ser input. A diferença é o nome dele. Aí eu posso ter checkbox, né, que é aquela caixinha onde você marca ou desmarca. Você pode ter o radio button, que é aquela que você só pode marcar uma delas, aquele botãozinho redondo. Você pode ter combo box, que é aquela lista em que você clica e ele tem um monte de opções, o usuário seleciona só um, tá? Tem vários tipos de input, né, que a gente pode colocar, tá bom? Aí, no caso, o text é esse que tem esse campo para a gente digitar as coisas. Esse é o text. Tá? E aí, pessoal, para criar esse botão aqui, ó, de enviar, a gente usa aqui a tag input também, só que ele é do tipo submit. Tá? Então, como está dentro do formulário, né, o navegador já entende que é para criar um botão lá, escrito enviar. Tá bom? Eu não me lembro agora, mas acho que dá para trocar o nome do texto aqui. Eu não sei fazer isso de cabeça agora, mas acho que dá para mudar. Dá para configurar o botão, aumentar o tamanho, tá? Dá para fazer isso com o CSS. Então vamos lá, gente, ó. Quando eu preencher os dados aqui, ó, igual eu fiz já um teste, sei lá, vou colocar a minha idade aqui, 33 anos. Quando eu clicar no botão enviar, esses dados eles vão ser enviados aqui para o arquivo recebe cadastro.php, que é esse arquivo aqui, ó. Tá? Em linguagem PHP. Então aqui é PHP mesmo. Até aqui só HTML e CSS. Tá? Então, pessoal, o código PHP, que é realmente uma linguagem de programação, ele começa assim, ó. Menor, interrogação, PHP. E fecha aqui assim. Interrogação maior. Tá? Então, isso aqui está dizendo para o servidor web que isso aqui é um código PHP. Aí, lembra que eu disse aqui que eu estou enviando os dados via método post? Então, aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte. Eu estou criando uma variável, tá? O cifrão quer dizer que eu estou mexendo com variável. Que eu chamei aqui de nome pessoa, e eu estou puxando o dado que veio por post da variável nome. Tá? Então, basicamente, é o quê? Quando eu digitar aqui o Bernardo, ele está puxando o conteúdo, né, como se fosse um getText lá do Java, no campo que foi digitado o nome da pessoa. Tá? Aqui a idade está puxando do formulário que veio por método post a variável idade. Então aqui vai receber a variável idade. Tá bom? Aí, pessoal, uma coisa interessante. PHP, assim como Python, MATLAB, não tem tipo definido. Então a gente não vai colocar assim, ó, int alguma coisa, char alguma coisa. Não. O tipo da variável é definido pelo conteúdo, tá? Se eu digitar, se eu colocar um número, ela vira inteiro, a variável. Se eu colocar um texto, ela vira string, digamos assim. Professor, mas onde você criou a variável? Ah, se a variável não existe, ele cria. Você não precisa criar a variável. Então, lá em Java ou C++ é assim, né? Você tem que criar a variável, sei lá, int x, para depois poder usar, né? Aqui não, aqui você usa a variável. Se ela não existir, ele já entende que é para criar. Isso é bom, mas tem suas desvantagens, tá? É mais difícil você detectar erros, porque ele não aponta que tem erro aí. Então, os erros você que tem que tratar mais, né? Quando você tem uma linguagem compilada, o compilador te ajuda muito a detectar erro, mas isso é outra discussão.
Aí, pessoal, olha só. O que eu estou fazendo aqui, ó, é o comando echo, que, entenda, é como se fosse lá o cout do C++, lembram? Como se fosse isso aqui. Só que onde que ele vai exibir isso aqui? Ele vai enviar esse código aqui para o navegador. Então, o navegador ele só vai receber isso aqui, ó. Só que o navegador entende HTML, então tem que enviar em forma de HTML. Por isso que eu coloquei aqui, ó, echo. Aí, entre aspas, P de parágrafo, olá, né? Aqui é só para dar um acento. Aí eu estou exibindo aqui a variável nome pessoa, que é o que a pessoa digitou. Então, olá, fulano. Você tem X anos. Deixa eu pôr uma vírgula aqui, né? Tá? Aí aqui, ó, estou exibindo uma string fixa, estou exibindo uma variável. Aí estou exibindo, é, aí estou exibindo aqui uma string fixa, depois estou exibindo uma variável, depois estou exibindo uma string fixa. Tá? Essa vírgula é em PHP é o separador. Se fosse lá em C++, pessoal, seria isso aqui, ó. Só para vocês visualizarem, tá? Então, toda linguagem tem algum comando para exibir, né? Só muda o jeito de escrever. Opa, aqui vai dar BO, né? Ah, então o separador de strings e variáveis é a vírgula, tá? Vamos testar isso aqui, pessoal? Olha lá. Então eu vou atualizar. Vou colocar aqui Bernardo, 33 anos. E aí vou enviar. Não era para acontecer isso, não. O que ele fez de errado aqui? Ou o que eu fiz de errado? Peraí, eu tô no diretório correto? Tô, ué. O navegador tá. O servidor web tá doido. Recebe cadastro.php. Não, pô, não é pra você. Ó, aqui ele vai dar erro. Ah, pessoal, desculpa. Já sei. Erro meu, tá? Desculpa aí. É o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui na barra de endereços que eu estou acessando o arquivo direto pelo diretório dele, ó. Então, quando a gente vai trabalhar com página dinâmica, isso não pode acontecer, tá? Você não pode acessar, você não pode fazer o que eu fiz aqui e esqueci. Você não pode vir aqui na pasta e abrir o index desse jeito aqui, ó. Porque aqui eu não estou passando pelo servidor web. O navegador está lendo o arquivo direto do HD, tá? Então, o jeito certo é o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai abrir o navegador e vai digitar aqui localhost barra, aí a sua pasta. No meu caso agora é Bernardo 1, né? Que é a pastinha que tem página dinâmica lá. Ah, professor, mas ficou do mesmo jeito aqui. Não, sim, do mesmo jeito visualmente. Só que agora, o código PHP, o servidor web, né, o Apache, ele vai processar isso aqui, ele vai executar. Tá? E por que ele estava exibindo? Porque era o navegador não processa PHP. Então era o navegador que estava lendo o código do arquivo PHP. Tá bom? Vamos testar novamente. Ah, agora sim. Tá? Aí olha só, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês, ó.
Se eu mandar exibir o código-fonte, né, dessa página aqui, olha só o que que ele vai mostrar aqui para mim, ó. Ele não vai mostrar o código PHP. Ele vai mostrar só o que está no eco, ó, que é aqui, ó, PP. Olá, aí o nome, né, a variável aqui, Bernardo. Você tem 33 anos. Você tem taranã, anos. Tá? Então veja, pessoal. Esse código aqui, ó, fica lá no servidor. Você, né, o usuário comum, não tem acesso ao código PHP. Então, o PHP é uma linguagem que faz o quê? Recebe os dados da página, processa lá no servidor e devolve só a resposta. Por isso que a gente não tem acesso ao código dos sistemas aí que vocês acessam. Tá? Tem várias linguagens para fazer isso, não é só PHP não. PHP, tem próprio Java, JSP, Python, Ruby, tem várias ferramentas para fazer isso. Só que é importante separar o que é que o cliente, né, o que que o usuário vê do conteúdo da página e o que é que ele não consegue enxergar, que fica lá no código do servidor. Pessoal, vamos fazer só mais algumas coisinhas aqui, ó. Então aqui eu estou só mostrando basicamente como é que eu pego os dados de variáveis, né? Ah, eu posso fazer processamento. Então PHP é programação. Então eu posso fazer assim, ó. If idade pessoa for maior que 18, aí é bem parecido com Java, com C++, tá? Eco, aí eu tenho que mandar código sempre HTML. Deixa eu já pôr o ponto e vírgula aqui. Ó. Ah, eu quero pôr uma quebra de linha e depois eu quero pôr um P aqui. Você, eu não lembro qual que é o código aqui. Você é, tem que pôr assim, né? Tem problema com acento. Você é maior de idade. Se não, você é menor de idade. Tá? Professor, tem comando de repetição? Tem. Tem for, tem while, tem o do while. Tá? Vamos testar aqui, ó. Volta, atualiza, né? 33 anos. Olha lá. Olá, Bernardo, você tem 33 anos. Você é maior de idade. Vou colocar aqui uma outra idade, ó, só para vocês verem. Sei lá, 13 anos. Você é menor de idade. Tá bom? E aí, quando eu exibo, eu acho legal isso, ó. Quando eu exibo o código, ó, ele enviou só o HTML. Não, ele não envia como é que esse HTML foi gerado, né? Não envia a lógica do sistema. Tá bom? Pessoal, tem uma outra maneira também que é comum a gente ver na internet, que é o seguinte: eu posso embutir o código PHP dentro do HTML, tá? Então, ao invés de fazer dessa forma aqui, ó, eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia montar o meu HTML, que seria isso daqui. Eu não vou montar tudo não, tá? Eu vou colocar só o que a gente fez aqui mesmo para não ficar muito grande. Deixa eu ver como é que eu posso fazer da maneira mais simples. Ah, já sei. Vou fazer assim, ó. Tô querendo simplificar ao máximo aqui, tá, gente?
Então eu vou fazer assim, ó, eu vou usar o PHP aqui para ler os dados. Só que posso montar a página dessa forma. PHP, e com nome pessoa, ponto e vírgula, fecha PHP. Você tem e abre PHP, fecha PHP. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou colocando o PHP dentro do HTML. Então, tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer o PHP e colocar as tags dentro do código PHP, ou você pode embutir PHP dentro do HTML. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai exibir isso aqui, aí ele vai chamar o processador PHP, vai processar a variável lá e vai substituir. Então ele vai processando o PHP por partes, digamos assim. Tá? Aqui, ó, eu faria assim, ó. Como só muda uma palavra, né? Então eu vou fazer assim. Aí aqui, onde tem, deixa eu ver se vai dar certo isso. Deixa eu copiar tudo aqui, né? Se a pessoa, tarará, aí eu vou colocar aqui maior, menor. Aqui eu só acho que não vai dar certo, não vai dar muito certo porque eu quebrei a linha, né? Que ele já está entendendo que é outro parágrafo, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, só para ter que pensar num exemplo melhor. É só para vocês verem a diferença aí. Sei lá, vou colocar aqui Maria, tem 51 anos. Olha lá. Olá, Maria, você tem. Aqui não puxou a idade, por que que não puxou a idade? Ah, aqui, ó. Faltou o eco. Mas faltou o eco e ponto e vírgula aqui, tá? Por isso que. Vou ver se ele atualiza aqui. Aí, agora deu certo. Você tem 51 anos. Aí aqui eu já comecei, né, o parágrafo. Você é. Aí eu chamo o processador PHP aqui, ele processa e manda exibir alguma coisa, ou maior ou menor. E aí depois ele exibe o restante da mensagem. Tá? Eu não sei, será que se eu tirar isso aqui, deixa eu ver. Ah, deu certo aí, ó. Então, o efeito é o mesmo, tá? Para finalizar então aqui a nossa aula, o resultado aqui é o mesmo. Só que a estrutura do código, né, tá diferente. Aqui, o PHP está embutido dentro do HTML. Daquela outra maneira, não sei se ele vai ter histórico para, né? Aqui, ó,
O HTML está dentro do PHP. Tá? Eu particularmente acho mais interessante dessa forma, tá? Mas vocês podem encontrar códigos das duas maneiras aí na internet. Tá bom? Para mim faz mais sentido a lógica, né? Pensando no back-end, não pensando no front-end. Para mim é mais interessante pensar assim, porque eu vou ver mais código em PHP do que HTML. Da outra forma, para mim eu vou ver mais HTML do que PHP. Então, no back-end você vai mexer com lógica, com programação. Então, para mim faz mais sentido pensar no PHP primeiro, tá? Pessoal, demorei 10 minutos a mais do que eu queria aí, né? Eu tinha pensado 1h30. Eu sei que tem muita coisa aqui, tá? Eu sei que vocês não vão decorar isso tudo de uma vez, não é esse o objetivo. A ideia era dar uma visão geral da coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Podemos tirar alguma dúvida que vocês tenham aí. O que vocês me dizem? Tem alguma parte, pessoal, que não ficou clara? Que vocês acham que eu posso dar um outro exemplo ou repetir aqui? Não? Deixa eu perguntar, vocês acham mais interessante? Fala lá, Lucas, ó, tem o mesmo nome, tem o nome desse programa. Qual programa? Você fala o Champ? Ah, acho que é o Champ que você está falando, né? Ou Zamp. Então, quando a gente instala aqui ele já vem com Apache, MySQL, FileZilla, né? Tem vários programas aqui, tá? Quando eu starto aqui o MySQL, ó, eu estou startando o meu banco de dados. E aí, pessoal, já faz parte também do Champ uma página que acessa o MySQL, né? Que conversa com o MySQL, que é o phpMyAdmin, né? Localhost barra phpMyAdmin. Agora vocês estão visualizando que essa barra quer dizer que dentro da pasta htdocs tem uma pasta chamada phpMyAdmin, tá? Que é um site, pessoal, que está rodando na sua máquina. Isso aqui é um site, ó. Se eu desligar o meu Apache, o meu site cai, né? Ele está fora do ar, ó. O navegador vai ficar tentando... Olha lá, o site caiu. Tá? Então, o meu servidor está offline, digamos assim, né? Aí ele volta, beleza. Acredito que vocês já estão mexendo, né, com o phpMyAdmin para gerenciar, né, para manipular o banco de dados, criar tabela, fazer consulta, certo? É isso aqui, Lucas, que você estava falando? Certo. Pessoal, uma outra curiosidade, tá? Professor, como é que eu faço para hospedar o meu site? Eu fiz um site aqui, ó, lindo e maravilhoso, né? Tá bacana o meu site. Como é que eu faço para hospedar, professor, esse site na internet? Se o meu amigo digitar localhost lá na casa dele, ele vai conseguir acessar? Não. Não vai porque o seu computador não tem um IP público, ele tem um IP privado, tá? Então o seu IP não está nas listas de rotas dos roteadores na internet. Então o pacote, né, não vai conseguir chegar na sua casa, tá? No seu computador. Então, se você quiser hospedar, tem duas maneiras. Ou você paga para ter um IP privado. Então, você vai ter que ter um link de internet que é mais caro. Não é só esse link de internet que você tem só para acessar a internet. Você vai ter que ter um link que te dá um IP
é público, tá? Ele é bem mais caro. Ou o que geralmente a gente faz é pagar uma hospedagem. Então, esse computador aqui, ó, esse servidor que vai ficar 24 horas ligado lá, armazenando a página, não precisa ser o seu computador, né? Se você pagar para ter um IP público, você vai ter que deixar seu computador ligado 24 horas aí para hospedar o site. Não é conveniente fazer isso. Então a gente faz o quê? A gente aluga servidor, né? Tem servidores na web aí que você paga uma anuidade, não é caro. Assim, custa deve aí, sei lá, um barato, né, para pouca coisa, você vai pagar R$ 120 por ano, dá R$ 12 por mês. Então, o que que você faz? Você desenvolve o código aí no seu computador, testa ele bonitinho. Ah, ficou do jeito que eu quero. Aí você vai fazer o quê? Alugar um servidor, tá? E aí você tem acesso via FTP, você pode copiar os arquivos para o servidor. E a partir do momento que você copia os arquivos para cá, ele fica guardado e você pode acessar o site de qualquer lugar, tá? Então, é assim que os sites são normalmente desenvolvidos. Claro que tem empresa que talvez possa ter um servidor próprio, tá? Por exemplo, o IFMT, pessoal, a página do IFMT, essa que a gente acessa, aqui, ó. O IFMT tem um servidor próprio, tá? Então, essa página que vocês estão vendo aqui, ela fica lá em Cuiabá, né? Tem uma equipe lá de desenvolvimento, enfim. Né? E aí o servidor ele já hospeda o site institucional, já hospeda o que é acadêmico, tá? Tem o SWAP, que é um sistema para tramitação de processos na instituição. Então, o IFMT, pelo seu tamanho, pelo seu porte, ele, né, a reitoria, lá, a equipe que trata disso dentro da reitoria, acha que convém manter o servidor na instituição. Então, tem computadores lá que tem que ficar numa sala que tem ar-condicionado 24 horas por dia para os servidores não esquentarem demais, enfim, né? De vez em quando a gente tem quedas, tá? Às vezes acontece alguma coisa. Mas é raro, não é uma coisa que nos afeta muito, não. Mas você pode pagar isso aqui, ó. Como é que é? 00, aqui, ó, web host. Até eu acessei esses dias para mostrar para os alunos de redes. Esse sistema aqui, pessoal, essa empresa, ela oferece, inclusive, hospedagem gratuita, tá? Só que isso assim, você vai ter uma limitação de 2 GB, né? Então, na sua página lá, ó, na sua pasta, que é a pasta que vai ter todos os arquivos do seu site, você pode ter no máximo 2 GB de conteúdo aqui, tá? Você não vai conseguir hospedar vídeo, né? Muita coisa, enfim. Você vai poder pôr até 2 GB de conteúdo. Gratuito. Se você quiser, você pode pagar, tá? Mas é legal, assim, para quem nunca fez isso, você pode brincar de ser um desenvolvedor, tá? Eu tinha até feito uma conta aqui, deixa eu ver se ele memorizou minhas credenciais aqui. E aí, o que você faz? Como eu falei, você desenvolve a sua página, tá bonitinho, tá rodando, aí você faz o upload dos arquivos para o servidor. Claro, tem ferramentas bem mais simples, né? Tipo o Wix.com, tem uma série de ferramentas que você nem precisa mexer com isso, né? Mas eu estou falando assim, se você quer trabalhar na área mesmo de desenvolvimento, tá? Se é só para fazer uma página pessoal, assim, de uma empresa, uma coisa mais simples e tal, você não vai precisar disso. Mas se você quer colocar um sistema de vendas, se você quer fazer uma coisa mais pesada, aí você vai ter que mexer com um pouquinho de código. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou, né, navegando no sistema deles para gerenciar os arquivos. Aqui, ó, tem aqui, ó, gerenciador de arquivos, tá? Upload de arquivo, ó. Então ele vai abrir aqui uma página onde eu posso fazer upload dos meus arquivos.
Aí você tem que pagar hospedagem, tá? Que é para o servidor guardar os seus arquivos, e você tem que pagar também pelo domínio, né? Ah, eu quero que o meu site seja bernardo.com.br. Você tem que pagar para que os servidores DNS armazenem, né, o endereço IP do computador para associar a esse domínio, tá? Então tem aqui, ó, public HTML, e aqui eu tenho meu arquivo index. Quer ver, ó? Eu vou tentar... Deixa eu fazer assim. Eu vou deletar esses arquivos aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer o upload aqui, ó. Upload... Ah, mas eu estou acessando aqui da máquina virtual. Ah, eu não vou fazer isso agora, gente, vai tomar muito tempo. Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho que postar essa aula. Aí eu vou mandar esses arquivos aqui do jeito que vocês viram aqui, tá? Aqui não tá funcionando. Vou mandar esses arquivos, depois eu mando o link lá no grupo ou lá no Google Sala de Aula. Só para vocês verem que eu estou pegando um arquivo local e hospedando ele no servidor remoto. O link vai ser... Eu esqueci aqui onde... Aqui, ó, visualizar site. Então, como eu não pago pelo domínio, né? O meu domínio é basic.000webhost.com. Tá? Ele tá dando essa página aqui porque não tem nada. Eu apaguei os arquivos ali que vocês viram, né? Aí, a partir do momento que eu colocar, ele vai rodar. E aqui dentro, pessoal, ele já tem... ele já tem várias coisas. Já tem PHP, já tem MySQL, tá? Aqui, ó, gerenciador de banco de dados. Então, eu posso criar um banco de dados, posso criar algumas tabelas. Claro que eu vou ter limitação, né? Ó, limite de espaço no banco, 1 GB. Limite de tabelas, eu tenho 100 tabelas, porque eu estou, né, usando gratuito. Tá? Mas aí você pode fazer bastante coisa, gente. 1 GB para banco de dados assim, de só texto, é muita coisa também, né? Para brincar, dá certo. Certo, gente? Desculpa a demora aí, mas eu só queria dar essas visões. Então, se não tem mais perguntas, a gente... Acho que esse ano a gente já... Essa semana encerra o terceiro bimestre, né? A gente vai para programação, né? Claro. Então já vou desejar aí, pessoal, um Feliz Natal antecipadíssimo para vocês, né? Feliz Ano Novo. Não baixa a guarda, não baixa a cabeça, tá? Vamos continuar firme aí com o curso. Tem dia que dá desânimo mesmo, né? Hoje já tá mais fácil assim. Tem dia que até dá ânimo, né? Porque desânimo é quase todo dia. Mas é melhor a gente continuar do que a gente parar e desistir, porque o mundo não vai ficar esperando a gente ter vontade, né? O mundo ele gira, a roda continua girando, tá certo? Então, eu acredito seriamente que é melhor a gente fazer o esforço e continuar estudando, né? Do que largar as bets, tá? Então, espero que vocês continuem, pessoal. Assim, a gente fica muito triste, né? Quando alguns alunos desistem ou não estão acompanhando o curso, né? Tem aluno que tem mais dificuldade, está tendo problemas de acesso, mas está acompanhando, beleza. Mas a gente fica mesmo muito triste quando os alunos desistem ou param de responder as mensagens que o pessoal envia. Isso realmente nos preocupa, né? Porque a gente sabe que tem problemas muito maiores acontecendo, tá bom? Mas também ficamos muito felizes quando vocês participam aí das aulas, tá bom? E é isso, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa.
Quiser mandar presente de Natal pro professor, tá? Falar, professor, vou te mandar um código Java, um código PHP de Natal, beleza? Então tá, gente. Valeu. Até a próxima. Falou, professor. Falou, Ícaro. Valeu, valeu. Valeu. Tchau, todo mundo. Valeu.